Olá, Bruno. Bom dia. Olá, bom dia, Ione. Tudo bom? Tudo bem? Vamos só deixar em ordem as nossas imagens. Tá me ouvindo bem aí? Super bem. E você? Estou ouvindo super bem também. Ótimo. A família, tudo bem? As crianças? Tudo bem, estamos aqui nos adaptando, né? A essa nova Pois realidade. é um pouco penoso, né? A gente ficar assim, nesse ritmo, mas não tem outra coisa a fazer. Aqui eu tenho um filho, uma filha que não dá trabalho nenhum, estudiosa, e o outro que eu tenho que ficar no pé, né, para estudar. E aí o escritório também todo remoto, né? Todos os advogados trabalhando remotamente e estudando. Eu acho também que o momento é de revisão aí, né, de alguns conceitos, né? Isso não está acontecendo à toa. Então a gente está buscando ser o mais solidário possível com todos, né? Também que precisam. É o momento de nos ajudarmos, né? Eu cheguei a uma constatação, Bruno, que a vida no isolamento ela é muito singela. Você não precisa daquilo que normalmente você perde tempo quando você está fora. Perfeito. E eu acho que são valores que a gente acaba perdendo na correria do dia a dia. Eu Exatamente. não comprei um alfinete que não fosse para alimentação ou algum remédio, porque eu tomo cálcio com continuidade, aliás, na minha idade todo mundo toma. Então, coisas assim, no resto, você nem vê o que está acontecendo fora da sua casa. Fora as notícias escabrosas que a TV passa o tempo todo, né? Para mim, pessoalmente, um aprendizado também está sendo em relação ao tempo, né? Como você falou, essa correria que a gente vive muito no piloto automático, né? E aí você começa a ver que você perde muita coisa nessa correria, né? Talvez esteja sendo também um aprendizado grande assim de escolhas, né? É Eu verdade. pessoalmente estou triste, logicamente, com toda essa situação, né? Torcendo que seja resolvida, mas pessoalmente para mim está sendo um grande aprendizado, né? Eu estou Eu acho assim, que para todos, né? Nós vamos certamente sair dessa pandemia outras pessoas com outras preocupações. Eu pelo menos estou vendo dessa forma. Bom, vamos então dar início ao nosso bate-papo. Bom dia a todos que nos seguem. Com muita alegria, hoje nós recebemos o confrade Bruno Freire e Silva, advogado militante em São Paulo, mestre, doutor, professor, autor de inúmeras obras e artigos sobre direito do trabalho e processo do trabalho, e também um super especialista no processo civil. Então, eu passo a palavra ao Bruno. E esquecendo, titular da cadeira 68 da nossa academia. Então, passo a palavra ao Bruno para que possa fazer as suas considerações e depois nós vamos começar um bate-bola sobre o tema que nos foi endereçado. A palavra é sua, Bruno. Uma alegria conversar contigo logo no início do dia. um bom dia a todos, é uma grande alegria estar aqui, né, com os confrades da academia, com a confreira Ione, né, que é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, já nos conhecemos há bastante tempo, né, é uma pessoa, um especialista, um grande especialista no direito do trabalho, já fizemos alguns trabalhos juntos, muitos trabalhos, né, então quando tem um processo mais complicado, a gente se socorre da sabedoria da Ione Frediani, né? Então tenho uma grande admiração, né? É uma grande amizade e estou muito feliz aqui. É uma grande iniciativa da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, uma forma de estarmos juntos, de trocarmos ideias, né? Impressões. É um momento difícil, né? De muitas dúvidas
Então, essa iniciativa aí, parabenizar a academia e a professora Tereza Narras, né, também que está à frente aí, diretora cultural. Então, tenho certeza que todos esses têm acompanhado. Quando eu não consigo acompanhar, eu vou no YouTube e assisto, né? Então, é realmente uma iniciativa muito valorosa da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. E eu estou à disposição aqui para debatermos aí as questões de processo, que realmente é o tema que me apetece, né? Um tema que eu gosto muito de minha especialidade. Então, eu gostaria, iniciando, Bruno, porque tudo o que é novidade causa naturalmente uma apreensão. E as novidades a que eu me refiro são as sistemáticas virtuais nas varas e nos tribunais, inclusive os superiores, por força da necessidade do nosso isolamento sem prejuízo das atividades judiciárias. Então, gostaria da sua opinião a respeito das resoluções do CNJ, número 313 e 314. Perfeito. O CNJ é o órgão de controle, né, do Poder Judiciário, e no momento como esse, realmente tinha que tomar alguma medida no que tange a essa situação de urgência. Né? E o CNJ editou duas resoluções, né, 313 e 314, a 313 no dia 19 de março, né, suspendendo todos os prazos processuais, trazendo a necessidade de trabalho remoto, né, pelos magistrados e servidores, e criando um plantão extraordinário preocupado com o acesso à justiça. Né? Então, foi uma boa iniciativa, né? Essa suspensão dos prazos processuais. Houve também nessa resolução uma iniciativa que me pareceu muito salutar, que foi a iniciativa de se doar multas pecuniárias, né? A doação de multas de caráter pecuniário ao combate, né? A compra de equipamentos médicos para o combate do coronavírus. Então, eu tive na semana passada uma experiência muito positiva em que, num processo que eu havia feito um acordo, o Ministério Público entrou em contato e marcou uma audiência por videoconferência, né? E nessa audiência por videoconferência, o procurador sugeriu que as duas últimas parcelas do acordo, era um acordo com valor alto, né? Ainda faltavam as duas parcelas que somavam R$400 mil, fossem dedicados a hospitais públicos que estavam aí na luta contra o coronavírus. Então, essa iniciativa do CNJ me pareceu muito, muito salutar. Né? E agora, recentemente, na segunda-feira, né, no dia 20 de abril, veio a segunda resolução, que é a 314, não é? Complementando a 313, e definindo o seguinte: a retomada dos prazos dos processos eletrônicos no dia 4 de maio, não é? E a manutenção da proibição, né, de prática de atos presenciais ainda até essa data. Né? Essa segunda resolução, ela também me tirou uma dúvida, né? Porque vejam que ela falou na suspensão dos prazos judiciais e administrativos. E a primeira resolução, ela só falava nos prazos judiciais. Então, isso gerou dúvidas. Eu tive alguns processos administrativos que debati muito com clientes se estaria suspenso ou não os prazos, né? Adotamos aí, por analogia, a posição de não, está realmente suspenso. E essa segunda resolução teve o condão aí de esclarecer que realmente os prazos estariam suspensos, tanto os prazos judiciais como administrativos.
E nessa segunda resolução, agora recente, também houve um importante esclarecimento no que tange à técnica adotada, né? Porque ficou bem claro no parágrafo 1º do artigo 3º que o que ocorre é a suspensão dos prazos processuais e não a interrupção. Então, para eximir qualquer dúvida, a resolução diz o seguinte, que os prazos serão retomados da forma que estavam. Então, se você estava com prazo para um recurso ordinário, já tinha transcorrido 5 dias, você não vai ter a retomada de todo o prazo de 8 dias. Né? Só o restante. Então, você tem mais 3 dias. Né? Então, você tem a interrupção do prazo, que é o que ocorre com embargo e declaração, por exemplo. Quando se opõe os embargos e declaração, o prazo ele é interrompido, né? E volta-se a contar do início. E você tem a paralisação, a suspensão do prazo, que foi o que realmente ocorreu. E a segunda resolução ela é muito clara nesse sentido, né? De retomada do prazo do momento em que ele parou. Né? Então, são essas as minhas... o que eu compreendi da minha leitura aí das duas resoluções que vieram aí realmente com a grande importância de trazer uma segurança jurídica nesse momento aí de muito alvoroço, de muitas dúvidas, enfim. Então, falando de suspensão dos prazos, eu faço uma indagação. Teria sido talvez mais adequado, do ponto de vista do jurisdicionado, a suspensão do processo? Isso aí realmente é uma questão que me trouxe muita dúvida também inicialmente, né? Porque eu me questionei inicialmente se nós não teríamos no processo do trabalho a imediata aplicação do artigo 313, inciso 6 do Código de Processo Civil, que prevê a suspensão do processo para aquelas hipóteses de força maior. Né? Então, eu tive, inicialmente, a minha primeira impressão foi, aqui, inclusive, conversando com alguns colegas, alguns processualistas civis, porque há uma distinção entre suspensão dos prazos processuais e suspensão do processo. Né? Daí a minha provocação. Então, inicialmente, eu até gravei um vídeo falando que não, o processo está suspenso por conta do artigo 313, inciso 6 do Código de Processo Civil. Essa foi a minha primeira impressão, né? Tem que estar suspenso o processo. Depois eu refleti um pouco, amadureci, até quando eu fui escrever o artigo para o livro da academia, né? A academia está aí sob a coordenação do Ney e do Luciano Martinez, organizando um livro. Quando eu fui me aprofundar no tema, eu tive uma conclusão diferente, que seria, para essa suspensão do processo, que era o que eu preguei inicialmente, que para mim seria imediato, há necessidade de ter a decisão judicial. Né? Então, você precisa ter uma decisão judicial para suspender o processo como um todo. Uma vez que o CNJ, na resolução, ele fala apenas, então, somente na suspensão do prazo. Né? Então, assim, aí nós temos que buscar a teoria também das nulidades processuais, né? Porque suspenso o prazo, suspenso o processo, o ato processual praticado, se ele não trouxer nenhum prejuízo para as partes, né? Então esse ato ele deve ser convalidado. Então, nesse momento, essa teoria das nulidades processuais ela deve ser bem observada. E a própria resolução trata atos também reputados urgentes, eles devem ser praticados. Mas vamos imaginar, eu tive uma situação que o juiz queria marcar uma perícia. Então, a perícia não é um prazo, né, é um ato processual. Então, eu tive que invocar, peticionar e mostrar, olha, o que deve estar suspenso é o prazo. Então, eu pedi com fundamento no artigo 313, inciso 6 do Código de Processo Civil, que fosse suspenso o processo para que aquele ato processual da perícia não fosse realizado. Porque, sendo aquele ato realizado, não teria como acompanhar, eu sofreria prejuízos, né, em função da não observância do contraditório e da ampla defesa,
na prática desse ato processual. Então, em conclusão, não confundir suspensão do processo com suspensão dos prazos processuais. Efetivamente, o CNJ determinou a suspensão dos prazos processuais. Mas se a parte tiver interesse em buscar a suspensão do processo, ela pode postular e o juiz vai decidir, né? Aliás, o juiz pode até de ofício, sem a parte pedir, decidir pela suspensão do processo. Me parece que há um interesse público na melhor prestação jurisdicional possível, na correta prestação jurisdicional com efetividade, e o juiz pode de ofício até determinar, não, esse processo aqui eu vou suspender. Porque se eu suspender só o prazo e for realizar algum ato que está para acontecer, eu vou trazer um prejuízo para as partes e eu não quero que isso ocorra. Então, eu vou suspender esse processo específico. Então, para a suspensão do processo, a gente realmente precisa da decisão do juiz, uma vez que o CNJ determinou a suspensão apenas e tão somente dos prazos, né, processuais. Você mencionou agora o princípio do contraditório. Esse princípio, na verdade, ele interfere não só o contraditório, da publicidade dos atos, do devido processo legal, da ampla defesa, enfim. Na sua opinião, o sistema para o qual caminhamos, dos julgamentos virtuais ou dos julgamentos por videoconferência, cujo esclarecimento foi extremamente oportuno e minucioso, e nos foi dado pelo confrade Vitor Salino, eu gostaria de saber se essa nova sistemática, na sua visão, professor Bruno, se eles comprometem os princípios já mencionados. Perfeito. Inicialmente, assim como o professor Vitor Salino fez na live dele, que eu tive, que eu assisti, uma excelente live, né? Ele fez uma distinção importante. É importante a gente saber a distinção de que julgamento virtual é uma coisa, julgamento por videoconferência é outra. Então, o julgamento virtual, ele já tinha a previsão, né? Ambos tinham a previsão, mas o julgamento virtual ele já vinha acontecendo. Então, por exemplo, no âmbito do TST, o TST já faz julgamentos virtuais. Há a previsão no Código de Processo Civil, né? Então, a parte intimada da inclusão em julgamento virtual, ou seja, cada ministro está ali no seu gabinete, ou cada desembargador está no seu gabinete, e cada um manda o seu voto virtualmente e faz um consenso e sai a decisão, né? E aí a parte que tiver interesse em ter um julgamento presencial, ela tem que ter, se quiser fazer sustentação oral, por exemplo, né, ela peticiona para que o processo não entre na pauta virtual. Esse julgamento virtual, eu tenho algumas reservas, né? Me parece, pelo menos eu lembro, que eu estudei lá na minha faculdade, a faculdade que eu fiz a minha graduação na Universidade Federal da Bahia, onde tive grandes mestres lá de processo, e eu lembro que me ensinaram que a publicidade ela existia no processo para que a sociedade conseguisse acompanhar e controlar os atos judiciais. Então, eu lembro que eu era estudante, eu ia assistir uma audiência, julgamento. Não, o ato é público, eu tenho o direito de assistir. Alguns colegas envergonhados, não, eu entrava super seguro, né? Porque eu tinha aprendido que a publicidade do ato ali não poderia me impedir de entrar para assistir. E esse julgamento virtual, me parece que mitiga essa publicidade, né? Porque não há um acompanhamento da sociedade como todo do julgamento que está sendo feito aí nos gabinetes, né, do juiz. Como existe a possibilidade do advogado peticionar e pedir para ir para o julgamento presencial para que ele faça a sustentação oral, tudo bem, está resolvido. Na verdade, o princípio é inicialmente mitigado, mas ele pode ser postergado, pode ser observado num outro momento, se a parte assim o requerer. Aí nós temos o julgamento por videoconferência, né? Esse sim, em que o advogado pode fazer a sustentação por videoconferência, ele atende esse requisito da publicidade, né? Mas eu tenho algumas restrições, algumas dúvidas, eu vou precisar amadurecer aí, não sei se é algo de minha geração,
mas me parece que no que tange a ampla defesa, eu tenho a impressão que o contato físico do advogado com os julgadores ali no momento de decidir não é a mesma coisa de você estar por videoconferência. Pode ser que eu venha mudar, amadurecer esse meu posicionamento, mas é o que eu sinto hoje na minha experiência como advogado. Alguns tribunais que antes da pandemia já adotavam os julgamentos por videoconferência, Minas Gerais, Mato Grosso. Outro dia eu fui fazer uma sustentação oral presencialmente no Mato Grosso e eu intercalava o presencial com videoconferência. E eu olhava o advogado por videoconferência, eu achava que eu estava com uma vantagem muito maior que o dele, né? Que estava ali distante, uma coisa mais fria, enfim. Eu estava perto ali dos jogadores, o olho no olho. O professor Barbosa Moreira, da minha universidade, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ele fala em alguns elementos exógenos do processo que influenciam no julgamento. Então, a presença física do advogado, existem julgamentos que não tem nem sustentação oral e eu me faço presente porque penso ser importantíssimo essa presença física do advogado ali no julgamento, né? Como o professor Barbosa Moreira falava, de elemento exógeno do processo que tem influência no julgamento. Então, inicialmente, eu tenho dúvidas. Realmente atende à ampla defesa, mas me parece que nós temos 3 níveis aí. Um nível virtual, que está longe de atender. Nós temos o presencial, para mim está 100% atendido. E o por videoconferência, para mim, não é nem o zero, mas também não é o 100%. Né? Estaria ali intermediário. Agora, é uma realidade que nós não vamos poder nos esquivar. Né? É o que já vinha sendo adotado por alguns tribunais e agora com a pandemia vai ser praticamente adotado por todos. Né? E temos aí um problema também na entrega dos memoriais, né? Porque como é que fica a entrega dos memoriais nesses julgamentos por videoconferência? Né? Você vai protocolar, vai no processo, aquela coisa, é o contato físico, né? Que é importantíssimo. Eu imagino que nessas circunstâncias só poderia ser encaminhado memoriais via PJE, porque alguns gabinetes às vezes recebem memoriais pelo gabinete, mas também é algo à distância. Com certeza. Eu já tive muitas experiências positivas de entrega de memoriais. Nesse processo que a gente vê, o Código de Processo Civil trouxe isso, né? Um processo colaborativo, né? Em que as partes colaboram entre si, advogados entre si, advogado com o magistrado, em que na entrega física do memorial, presencial do memorial, o magistrado, e eu sempre tenho cuidado de fazer memoriais curtíssimos, né? Porque a gente sabe que se fizer longa Então, memorial de 3 páginas, só apontando os pontos principais em que o julgador ele lê na sua frente e ele faz perguntas. Então, eu já tive mais de uma situação em que o desembargador ou o ministro, conversando, recebendo os meus memoriais fisicamente, leu na minha frente e fez perguntas, né? Tirou dúvidas, porque o advogado ele trabalha em colaboração com a magistratura. Então, pela via eletrônica, isso não vai ser possível. Porque você vai mandar o seu memorial pelo PJE e acabou. Não vai ter essa colaboração, né, que é imprescindível para a melhor prestação jurisdicional. Eu tive já muitos casos na minha vida como advogado que eu perdi, mas perdi satisfeito porque tive a oportunidade de debater e o juiz examinou e trouxe uma decisão fundamentada que eu pude mostrar para o meu cliente. Olha, o seu direito não era bom, está aqui. Ó, a gente tratou disso, mas realmente o juiz entendeu aquilo e está correto o entendimento dele. Vamos tentar recorrer para mudar ou não, mas eu saí, mesmo perdendo, satisfeito porque eu tive a oportunidade de debater a questão jurídica que era objeto do julgamento. Né? Eu tenho para mim que essa experiência que nós vivenciamos do isolamento vai mudar muito a nossa maneira de trabalhar. E creio que haverá uma tendência de serem aprimorados esses julgamentos virtuais e por
videoconferência, mas isso ainda é algo que o futuro vai nos dizer. Eu queria aproveitar, até agora nós falamos de julgamentos no segundo ou grau de jurisdição ou nos tribunais superiores. Eu faço uma indagação, professor Bruno, e as audiências de primeiro grau? Qual é a sua visão nesse sentido? A audiência é ainda mais polêmica, né? A audiência Não, eu até que eu... me atrevo a fazer essa indagação porque algumas noites atrás eu ouvi o nosso colega, doutor Guilherme Gantos, falando numa mesa redonda pela OAB a respeito de um contato que tinha sido feito com a presidência e a vice-presidência do TRT2 no sentido de implantação e progressivamente chegarmos a essas audiências por vídeo no primeiro grau. Então, gostaria de ouvir a sua opinião a respeito. Perfeito. A audiência, como eu iniciei falando, é ainda mais complicado por videoconferência que o julgamento. Tem gerado ainda mais polêmicas, né? A minha experiência como advogado, eu tive esse ano, no final do ano passado, uma audiência por videoconferência que deu tudo certo. Eu ouvi uma testemunha em Lisboa, eu estava no meu escritório, o juiz, era um juiz em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, no gabinete dele, eu no meu escritório, o advogado da parte contrária, no escritório dele, a testemunha em Portugal. E transcorreu tudo muito bem. Nós ouvimos a testemunha, o juiz teve o cuidado de, antes de publicar a ata já assinada, nos enviar por e-mail, mandou, doutor, está aqui, ó, é isso, foi ok, é isso. Então o juiz foi muito cuidadoso e transcorreu tudo de forma muito positiva. Né? Eu até, além da celeridade, porque imagine uma carta rogatória para ouvir uma testemunha em Portugal, como não ia demorar, ainda me chama muita atenção o aspecto de economia de dinheiro e de tempo. Né? Porque eu teria que pegar um avião para Minas, a cidade era distante, não era nem Belo Horizonte, eu teria que pernoitar fora por conta do horário, teria o custo das passagens aéreas, não somente minha, mas do preposto também. Então, essa experiência que eu tive de uma audiência por videoconferência foi muito positiva. Mas sabemos que existem outras realidades, né? Outras realidades aí. Por exemplo, a OAB, como a conselheira muito bem colocou, inclusive também a Associação dos Advogados de São Paulo, impugnaram, vieram ao tribunal questionando, criticando, e trouxeram alguns argumentos que realmente são pertinentes, né? Alguns argumentos trazidos pela advocacia paulistana. Então, um deles que eu lembro foi a inclusão digital. Né? Não é todo mundo que tem equipamento preparado para esse tipo de ato. Né? Eu, por exemplo, falei da experiência que eu tive, que eu estava no escritório lá, com equipamento de escritório de videoconferência. A videoconferência que eu fiz aqui na audiência da semana passada com o Ministério Público, seria por Skype. O Skype não funcionou. Eles pediram um Skype executivo lá diferente. Estava eu em minha casa e o preposto na casa dele. Eu conseguia me comunicar com o preposto, mas não conseguia me comunicar com o Ministério Público por videoconferência. Então, só que tinha lá uma entrelinha lá. Se não for possível, entre pelo telefone e tal. E aí nós fizemos a audiência por telefone. Né? Então, assim, primeira coisa, inclusão digital. Não é todo mundo que vai ter um equipamento para o ato estar transcorrendo da melhor forma possível. Outra questão... todos terão suporte financeiro para uma velocidade adequada para a realização de todos esses atos. Porque não basta ter apenas a internet. Precisa-se, na atualidade,
uma internet veloz e corremos o risco de haver quedas no sinal, porque todo mundo está usando internet na atualidade. Exatamente. Essa é a razão do nosso café da manhã cedinho, quando a demanda ainda é um pouco menor do que no restante do dia. Exatamente, exatamente. Outra questão também que os advogados colocaram, e que também, como eu falei, são realidades diferentes, né? Na minha realidade, eu estava com um colega, um advogado de Minas, atuando, todos os dois ali, dentro da legalidade, né? Com urbanidade, com respeito, no intuito colaborativo, de colaborar com a justiça, né? Tudo transcorreu da melhor forma possível. Mas um dos pontos que os advogados colocaram, a OAB, a ASP, enfim, sindicato também dos advogados, é a possibilidade de interferências na prova testemunhal. Então, vamos imaginar a situação da testemunha estar ali sendo orientada por um terceiro no momento das perguntas, né? Então, isso foi um ponto que foi colocado como de preocupação da audiência de instrução por videoconferência, né? E realmente a gente sabe que pode acontecer, né? Pode acontecer, não são todos os colegas que agem dentro da ética, não é? E da mesma forma que nós víamos nos processos presenciais, uma busca de alteração da verdade ali, que felizmente a reforma trabalhista trouxe a possibilidade, inclusive, de multa, de penalidade para testemunha que altera a verdade dos fatos, mas no ambiente por videoconferência isso tem um facilitador, né? Então, realmente, é outro ponto que eu achei pertinente a preocupação dos advogados. Eu acrescentaria ainda um terceiro ponto, aí sobre a ótica dos magistrados, né? Eu agora estou tendo uma experiência muito salutar, que eu estou conseguindo ver o outro lado. Eu fui, né, sou e sempre serei advogado, mas agora estou tendo uma experiência no Tribunal de Ética da OAB, que eu estou atuando, eu sou relator na sexta turma e tenho julgado, né, infrações éticas aí de colegas. Essa experiência, para mim, está sendo muito, muito positiva, porque eu estou aprendendo, estou vendo um lado que eu nunca vi, de ter que julgar, né? Que a confreira Ione, durante toda a vida, foi juíza, né? E sabe, né, que há e agora está do nosso lado como advogada, né? Sim. E sabe que há uma grande diferença. Então, nessa minha experiência como julgador, eu estou tendo algumas vivências e experiências. Então, por exemplo, a questão que eu falei do julgamento da presença física das partes, imprescindível. E outra coisa que aqui no Brasil a gente não trabalha muito com isso, mas nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum as impressões físicas que você tem no momento de um depoimento, né? Então, existem técnicas que você percebe quando a pessoa está alterando a verdade dos fatos, né? Ela começa a piscar muito o olho, ou mexer no cabelo, enfim, bater o pé no chão. Então, essas técnicas que realmente não são muito utilizadas aqui, mas o magistrado experiente, ele percebe fisicamente quando a testemunha está mentindo, né? Ele pega ali. Eu não sei se nós teremos esse mesmo efeito numa audiência por videoconferência, né? Nós temos que ter um equipamento muito bom, né, de som digital, de alcance, que eu não sei se nós temos hoje. Então, tem algumas coisas que podem passar ali despercebida numa videoconferência que fisicamente, talvez o juiz, né, ele pudesse captar no depoimento da parte da testemunha. Não sei se você concorda na sua experiência como juíza, né? Não, você me fez lembrar do seguinte: no primeiro grau, às vezes à noite pegava um processo para julgar, lia o depoimento, você lembrava da testemunha, lembrava da expressão da parte, até porque nessa época, vamos dizer, as audiências elas tinham uma performance e a nossa pauta era, vamos dizer, um pouco mais leve do que as pautas existentes na atualidade, em que o número de processos que entram é muito grande
E se o juiz não colocar aquilo que ele recebe em pauta, em pouco tempo, o agendamento das audiências vai ficar para 2050. Essa é a realidade. Mas esse contato com a parte, eu sempre reputei muito importante, sim. Agora, eu gostaria de aproveitar essa discussão e fazer uma outra indagação. Na sua opinião, a parte tem direito ao ato presencial em oposição ao ato virtual ou por videoconferência? Vamos lá. O código, ele prevê, né, a prática, o Código de Processo Civil, com aplicação aí supletiva ou subsidiária no processo de trabalho, ele prevê essa prática de atos, né, virtuais, de atos por meios eletrônicos, atos por videoconferência. Há essa previsão legal. Pois bem, e a parte? Né? O que é que a parte pode fazer? Se ela chegar a essas conclusões que juntos chegamos aqui da importância da prática do ato fisicamente. Logicamente que não vai ser todo o processo que vai ser necessário, né? Um processo que discuta apenas a matéria de direito, talvez não tenha audiência, está resolvido. Né? Mas o que é que a parte pode fazer? Não, para mim é importante ter esse ato presencialmente, por conta de todas essas questões que nós debatemos aqui. Ele tem algumas formas que ele pode buscar isso. Né? Então, ele pode, ou, como a gente falou inicialmente, quando a gente fez a distinção de suspensão do processo do prazo, ele pedir a suspensão do processo para esperar, né, a pandemia passar, e ele pode fazer isso com base no artigo 313, inciso 6 do Código de Processo Civil, né? Ou ele pode se valer também de uma grande novidade trazida pelo Código de Processo Civil, que são os negócios jurídicos processuais, né? Que ele pode, ao invés de isoladamente, com a parte contrária, pedir, por exemplo, que no processo dele os atos sejam todos presenciais, né? Então, as convenções processuais foi uma grande novidade aí, trazida pelo Código de Processo Civil, já usada em outros países, que inicialmente, inicialmente não, ainda há uma resistência, você não vê a utilização desse instituto no processo do trabalho. O próprio Tribunal Superior do Trabalho, quando editou a Instrução Normativa número 39, disse que não se aplicaria ao processo do trabalho, mas eu penso que a Instrução Normativa ela não tem força vinculante, né? E me parece que, eu já venho conversando com alguns ministros, que a tendência é se superar essa questão dos negócios jurídicos processuais. O nosso processo de trabalho ele é um campo fértil para os negócios jurídicos processuais, porque é um processo informal. Né? Logicamente, deve-se ter um grande cuidado do magistrado, né, que vai precisar homologar esse negócio jurídico processual, né? Observando ali se vai trazer algum prejuízo para o reclamante ou se vai ter algum desrespeito a normas fundamentais do processo. Né? Então, com todo esse cuidado, é um instituto que pode vir a ser bastante útil no processo de trabalho. Então, respondendo, eu acho que a parte, eu vejo hoje, porque você tem um publicismo do processo e mais um privatismo do processo. Eu caminho mais para o privatismo, porque eu acho que a parte pode ir até para arbitragem. Né? Hoje, se ela não quer submeter os procedimentos judiciais, ela pode escolher a arbitragem. Então, mas se ela quer realmente usar a solução estatal, ela pode também buscar um procedimento diferente. Então, numa convenção processual, as partes, né, em comum acordo, uma convenção, um negócio, podem definir, por exemplo, que o processo vai tramitar até a segunda instância, que não irão para o Tribunal Superior do Trabalho. Como elas podem também definir qual a prova, a única prova que vai ser produzida para a solução do processo. Como elas podem também pedir que o processo tramite, os atos processuais sejam todos presenciais, de forma a se esquivar desses atos processuais virtuais e eletrônicos. Né? Então, eu vejo, respondendo a pergunta, acho que a parte tem o direito de pedir. Né? Agora vai depender da decisão do magistrado. Né? Verdade, mas nesse sentido, não lhe parece que o futuro do processo nesse cenário, com
cada jurisdicionado requerendo o processamento do seu feito de uma maneira diversa, talvez crie embaraços à celeridade processual? Isso é um ponto também delicado. Vejam que a própria resolução de segunda-feira do CNJ determinou que os processos eletrônicos voltam a tramitar, né? E o processo físico não. É algo que a gente vai ter que realmente lidar, não é? Que traz uma certa insegurança, porque você tem uma questão de isonomia aí, mas eu acho que a gente tem que ser dinâmico, né? Me parece que as partes podem hoje optar pela arbitragem, em que elas vão definir como vai ser solucionado o conflito. Eu não vejo porque na jurisdição também há essa previsão. Um colega até perguntou se vincula o juiz. Não vincula o juiz, né? Por que não vincula? Porque se ele entender que o negócio jurídico processual viola alguma garantia processual, alguma norma, algum princípio, ele pode não homologar, né? Mas se ele entender que está dentro, né, dos respeita as normas fundamentais do processo e não trará nenhum prejuízo para as partes, não tem por que ele não homologar esse procedimento pedido. Vai ter uma diferença de uniformidade? Vai, mas a gente já tem. A gente tem diferentes procedimentos. Temos procedimentos especiais no processo de trabalho, temos procedimento comum, tem procedimentos do Código de Processo Civil que são aplicados no processo de trabalho, que tem procedimento diferente. Né? Uma consignação em pagamento é diferente de uma reclamação trabalhista, que é diferente de um mandado de segurança. Né? Então, que é diferente de uma ação rescisória. Então, temos aí, precisamos estar preparados para essa dinâmica procedimental. Né? Uhum. Lamentavelmente, professor Bruno, o nosso tempo está quase que se esgotando, mas eu ainda gostaria de formular uma outra indagação. Como advogado militante que quais os impactos que o mundo virtual criou nos escritórios de advocacia? Realmente, não só, eu acho que nos escritórios de advocacia, mas em todos os segmentos, né, teremos grandes mudanças. Né? Essas mudanças já vêm acontecendo. Então, hoje, por exemplo, meu escritório é um escritório pequeno, somos 10 advogados, cada um está na sua casa. Né? Então, eu repenso a questão da estrutura física. Será que eu preciso investir tanto na estrutura física? Porque as coisas estão funcionando. Eu estou fazendo audiência, eu estou negociando honorário de advocacia, estou fechando o contrato, estou fazendo reunião com o cliente por videoconferência. E os advogados todos estão trabalhando, fazendo os seus prazos e a coisa funcionando sem a necessidade da estrutura física. Então, o impacto é um investimento, um dos impactos, né? Um investimento muito maior em tecnologia. Isso não há dúvida. Impactos dependerão também da área. Né? A nossa área trabalhista hoje, ela está muito movimentada por conta disso. São muitas consultas. Como diriam, está bombando. Está bombando. Né? Assim, além da infinidade de consultas, nós temos aí também temos uma previsão de ter um contencioso muito grande aí por conta de toda essa insegurança jurídica, né, das medidas provisórias, enfim. Então, na área trabalhista, um impacto, né, vai ser de mais trabalho. Isso é claro. Agora, tem outras áreas que vão sofrer bastante. Eu, por exemplo, e aí até pensando a nível internacional, meu escritório integra uma associação que é a AIJA, que é a Associação Internacional de Jovens Advogados. E na semana passada eu fiz uma reunião, né, tivemos uma reunião virtual com 4 escritórios. Então, estava um escritório lá de Paris, na França, um escritório nos Estados Unidos, em Miami, um escritório na Inglaterra, em Londres. E me chamou a atenção o escritório de Londres, que era um escritório que fazia apenas, então, somente um direito migratório. Eles trabalhavam com imigração. E a advogada falou, a gente está sem trabalho. Né? Porque, logicamente, com isolamento, não tem movimentos migratórios. Né? Então, existem algumas áreas
né, que escritórios vão sofrer bastante. Então, a gente vai precisar se reinventar também, né? Exato. Inclusive, por força dessa questão de imigração, salvo engano, os Estados Unidos interrompeu por 60 dias o andamento desses processos de imigração. E creio que outros países também já caminharam para essa alternativa, ao menos nesses primeiros meses de retomada das atividades pós-isolamento. Mas é algo que nós ainda vamos ver. Como um dia desses foi dito, temos que dar um passo de cada vez. Não adianta querermos nos antecipar com algo que ainda não se sabe como vai acontecer. Mas eu gostaria, professor Bruno, desde já, de convidá-lo para uma sequência deste tema no futuro, não muito distante, espero, porque a partir do dia 4 de maio, com a retomada dos prazos e da implantação das medidas, vamos dizer, que o TRT2 já antecipou que vai implantar, acho que seria muito útil para todos estudarmos juntos e discutirmos juntos esse tema. Eu agradeço imensamente as suas considerações em nome da academia, em nome dos nossos seguidores. Essa nossa conversa, na minha visão, foi muito proveitosa e deixo a palavra contigo para as suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer, né, a participação de todos aí. Eu vi muitos amigos se manifestando aqui, não deu para até responder, nem cumprimentar, né, mas eu gostaria de consignar que foi muito produtivo esse debate. A iniciativa da academia, a iniciativa salutar, né, os cafés da manhã aí devem continuar. Nós temos brilhantes confrades aí que podem trazer grandes contribuições, né? Gostaria também de me deixar à disposição, que tiver alguma dúvida, quiser me mandar também pelo próprio Instagram, eu estou à disposição. E parabenizar, né, a Tereza, né, e a Ione, né, nossa confreira Ione, por essa iniciativa, né? Estou muito feliz aqui, uma manhã, né, de felicidade de poder estar em contato com tantos amigos e poder estar debatendo temas tão atuais e interessantes, né? Muito obrigado, academia, Ione, Tereza, por essa valiosa oportunidade de debate jurídico. Nós é que agradecemos a sua participação, confrade Bruno, e, de novo, gostaria de parabenizar essa iniciativa da Tereza, do nosso presidente, que nos apoiou nessas lives, e agradecer a atenção com que os nossos seguidores nos ouviram, desejando a todos um bom dia. Bom dia a todos.